Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai aos poucos iniciando uma prática para a gente assentar um pouquinho, para a gente se acolher, né? Para a gente aterrar, enquanto a gente vai esperando os nossos outros convidados entrarem no Zoom, conseguirem encontrar direitinho os seus links. E então é isso. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. A gente vai começar já uma praticazinha de chegada nesse momento presente mesmo. Mesmo sendo final de semana, a gente sabe que às vezes final de semana é o momento que a gente acaba organizando um monte de coisa na nossa vida, a gente acaba organizando armários, colocando em prática aquilo tudo que está engavetado, e quando vê a gente está no final de domingo até bem cansados de tanto correr para lá e para cá, para fazer tudo aquilo que durante a semana não dá, né? Então, eu e o Roberto, a gente acaba de voltar uma viagem que a gente fez um bate-volta para o sul, e ele comentou assim, que interessante, né? Porque a gente vai atravessando cidades e cada cidade tem uma cultura, né? A gente não precisa nem atravessar para Rio Grande do Sul. Antes disso mesmo, cada cidade, quando sai da capital, ela vai tendo o seu ambiente, ela vai tendo o seu tipo de casa, ela vai tendo a sua igrejinha, ela vai tendo o seu ritmo, que muda completamente do ritmo de quem mora em capitais, por exemplo, né? Então, eu acredito que nessas cidades do interior as pessoas ainda estão em contato com o jardim, muitos sítios daqui até lá, né? As crianças brincam em árvore, muitos não têm sinal de internet. A gente estava em Porto Alegre, do lado de Porto Alegre, que é Guaíba, em casas que não é comum ter o sinal da internet. As pessoas têm sinal no celular e às vezes não pega, né? A televisão continua ligada, sim, mas o que eu quero dizer é que é um outro ritmo, ainda diferente de nós, que estamos com uma internet super potente, estamos conectados o tempo inteiro. Então, eu não sei vocês, mas eu e o Roberto, às vezes que a gente realmente não coloca no modo avião, parece que a gente nunca aterriza por aqui, né? A gente sempre tem algo a fazer. Então, a gente sai de uma semana de trabalho que hoje nós que trabalhamos de forma com esse perfil mais eu sou o não é Leandro Carnal, é outro professor, o Pondé chama de PJ, né? Nós somos seres humanos PJ, todo mundo tem o CNPJ, então nós somos pequenas empresas, estamos sempre desenvolvendo algo novo, criando algo. E é gostoso, não digo que está errado, mas e qual é o momento então que a gente descansa, se não é mais sábado e domingo, né? Então a gente luta por uma independência nessa questão de ter um outro tipo de organização de trabalho, de carreira, mas ao mesmo tempo é muito difícil a gente não tiver muita disciplina e conseguir entender os momentos que a gente realmente precisa parar, né? Não é mais de 8 às 18, mas tem sido 24/7. Então, a ideia aqui é a gente conversar bastante sobre essas propostas de encontrar pequenos dispositivos que sejam culturais da tua forma, que seja maior envolvimento com a natureza, que seja aqueles que de forma natural já fazem, já recarregam a tua bateria, ou que sejam sugestões mesmo da medicina mente-corpo, tá? Pra gente começar a ver como que na nossa rotina a gente consegue colocar esses pequenos carinhos, esses pequenos afagos, sem se sentir culpado, sem se justificar que não teve tempo, sem justificar que esqueceu, mas fazer com que esse fazer e fazer de novo e colocar um lembrete de fazer seja vire tão, entre muitas aspas, automático quanto saber que antes de dormir eu devo escovar os dentes, né? Então, várias sugestões a gente vai dar. Mas então, primeiro, antes eu vou convidá-los a gente fechar os nossos olhos. Coloca os teus pés, se tá frio, fica com a meinha, né? Mas coloca os teus pés em alguma superfície que você consiga sentir o toque dessa superfície, desse tapete ou da meinha no teu pé, né? Nos teus pés, acolhe bem o teu quadril, acolhe bem as tuas costas, sem precisar reorganizar a postura, não, mas pelo menos tem um lugar que tem um suporte, talvez você encostar as costas em algum lugar, na cadeira, ou na cama, às vezes deitar na cama, organizar o travesseiro embaixo, atrás da tua cabeça, né? Então, como que eu me coloco nesse momento agora que eu consigo me sentir confortável? Em conforto, sem nenhum, tentando evitar o máximo possível qualquer gatilho, alerta de estresse, tá frio ou encostei num lugar gelado,
né? Ou coloquei o pé num lugar que não me acolhe, aqui é pontudo, enfim, aqui a minha coluna doeu, então a gente vai e cortar qualquer probabilidade desses estímulos e a gente vai chegando aqui juntinhos, então. Eu convido vocês a experimentarem fazer esse som, eu adoro fazer esse som. É como se ele fosse meu pequeno lembrete, ou meu pequeno convite de estamos a mil, né? Vamos parar um pouquinho. De inspirar. E expirar. Eu inspiro. Eu realmente gosto de pensar que eu sinto vida entrando, ao invés de sentir um pouquinho de vidinha entrando, respirando curto, quando eu inspiro grande, eu sinto esse ar geladinho, esse ar puro alimentando o meu corpo, alimentando as minhas células, sabe? Exalo cansaço, exalo auto-julgamento, exalo medo, exalo dúvidas, exalo controle, exalo crenças. Eu quero saber onde os meus pés estão. Levo toda a atenção aos meus pés, onde eles estão, como eles estão também, né? Se eu sinto frio, eu vou procurar aquecê-los. Então eu vou simplesmente investigar onde os meus dedos tocam, meu calcanhar. Se está tocando direto o chão, sente essa textura. Sente, na verdade, esse contato da pele com superfícies, com texturas. E mais uma vez solta, afrouxando. Nosso mantra do Titnahan, nada a fazer, nenhum lugar para ir, nada a fazer, nenhum lugar que eu precise ir. Eu gosto de inspirar e sentir que esse ar vem lá do topo da cabeça, descendo lá pela nuca, sabe? Pelos ombros e vai arrastando, limpando tudo, como se estivesse dando um passe mesmo. E passando pela coluna, pelo quadril, descendo pelas coxas, joelho. E soltando, entregando lá para a terra mesmo, essa energia, esses medos. A roupa, sente a tua roupa tocando a tua pele. Como é o contato da sua roupa? Às vezes a gente percebe pequenos ruídos, até uma etiqueta, um tecidinho que nos traz desconforto. Então a gente sente um quentinho, um conforto, um toque suave. E mais uma vez, inspira grande, despressuriza. Abre um pouquinho a válvula da panela de pressão, de leve, vai soltando.
São os sons desse instante que se apresenta aqui, dessa biologia pura, interna e externa, de mim com o ambiente externo e o ambiente em mim. Quais são os sons do ambiente? Alguns me incomodam, outros me trazem afeto de alegria, mas eles, antes disso, estão ali, são sons, são um instante. Muitos desses sons eu não tenho absolutamente nenhum controle sobre eles. Quais são os sons do ambiente interno, então? A minha respiração, o meu coração batendo. Relaxa a língua dentro da boca. Mais uma vez despressuriza. E de repente sons que me trazem alegria e me evocam memórias boas em mim, mas ainda assim esses eu procuro respirar profundo e lembrar que são sons do instante que está se desdobrando ao mesmo momento que eu faço parte desse instante, desse todo. Qual o gosto da minha boca? Qual o aroma desse tempo? Agora, quando eu inspiro, não é mais só para despressurizar depois ou para alimentar minhas células, mas eu me inspiro para sentir que aroma que esse instante tem. Como se eu pudesse guardar esse aroma, esse cheiro, num cantinho muito especial em mim e fazer um imprint, nunca mais esquecer. Às vezes são cheiros misturados, que lembram algo de bom, algo de desafiador que está acontecendo, mas eu já consigo ir separando aos poucos. A necessidade de dar significado, dividir entre bom e ruim, e simplesmente ser grata por poder sentir cheiros, por poder fazer esse registro do aroma que esse pequeno milagre de agora tem. Eu sinto o toque, às vezes da brisa que vem e carinhosamente toca os pelinhos da minha perna, do meu braço, do meu cabelo, como se fazendo um chamego, dizendo: vem, fica aqui. Eu posso te cuidar aqui nesse infinito de silêncio também. O cheiro, o gosto, os sons. E eu sinto que eu cheguei, que agora eu estou em casa.
Sejamos todos bem-vindos. Marina já está deitada, restaurando. Tem uma frase que eu encontrei agora no livro e queria compartilhar com vocês. De Epitetos. Faça o melhor uso daquilo que está ao seu alcance. O restante é apenas acolha, como se fossem infinitos desdobramentos dessa incrível realidade. Parece que quando vira poesia fica até mais fácil, né? A gente usa tanto, fala tanto sobre isso, os nossos espaços de cura, de terapêutica, né? A professora Lastergal costuma falar que a maior ilusão dela é achar que tem controle sobre as coisas, é mais ou menos isso, né? Faça o melhor uso daquilo que está ao seu alcance, não é nem o seu controle, mas é o seu alcance. A gente faz uma prática de 5 minutos só se conectando com os nossos órgãos dos sentidos e parece que, meu Deus, por que não fiz isso de manhã, né? Por que não fiz isso meio-dia, de tarde, não fiz antes de dormir? E o restante é pelo menos algo que a gente costuma chamar de vida, né? Bom, então a gente vai pensar aqui propostas, a gente vai conversar um pouquinho, eu vou fazer algumas perguntas para o professor Roberto, que já está entre nós, sobre a questão das pausas e esse contínuo de cobranças que a gente tem, que eu chamo de crenças sociais, que nos reforçam sempre a estar num espaço de quase que de culpa, quando a gente traz um pouquinho mais de conforto, de acolhimento, para o nosso lugar, independente de ser um lugar onde estamos, como as pessoas costumam dizer, com todos os boletos pagos ou com todos vencidos, né? A criação do próprio discurso da medicina mente e corpo do Benson, quando eles começam a pesquisar lá em 74, depois eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso, sempre foi pensando essa questão de nós somos um ambiente biológico que estamos inseridos dentro de uma biologia pura, que é a natureza, né? Então, é verdade, é claro que para eles é uma hipótese, mas que fica muito clara com o passar de tanto tempo, nós estamos em 2020, de que tudo é afetado o tempo inteiro. Eu afeto o meio que eu vivo e o meio que eu estou inserido também vai me afetar. Seja um relacionamento, seja a natureza ou a falta da natureza, a gente sabe que nos afeta bastante, né? Então, se nós somos um organismo biológico e estamos inseridos num organismo biológico, tudo está o tempo inteiro se relacionando. É o discurso da ordem interser, né? De intersomos. É sobre isso também, não só sobre compaixão, sobre altruísmo, sobre empatia, sobre trabalharmos o seva, que é até um dos motivos de estarmos aqui nos encontrando hoje, mas como tudo está se interinfluenciando o tempo inteiro, né? E a gente está falando de ambientes, mas se eu vou para o meu ambiente interno, por exemplo, e esse ambiente ele está quase que não se fala mais em multitasking, mas hypertasking, né? É o tempo inteiro, é uma sequência de coisas a fazer e nós nos justificamos de que sendo pelo bem tá tudo bem, eu chamo de arquétipo de Madre Teresa de Calcutá, né? É como que esses outros ambientes, que na verdade é um só, ele realmente, como que ele consegue se amparar? E a conversa da medicina mente-corpo é que não consegue, por isso que existem tantos desdobramentos de doenças ou doenças que vão partir do estresse ou vão se exacerbar pelo estresse por conta desse excesso de estresse, desse destresse, na verdade, né? Então não consegue, não dá conta. O que no final do caminho, dependendo do que você não trabalha de resiliência, realmente não consegue ter uma vida em que você consegue encontrar. Eu estava falando pro Beto no carro agora, na verdade, a questão é virar só o plug da tomada, né? Não precisa dizer que você vai mudar a sua vida inteira e que você vai largar tudo e ser professor de yoga, não. Mas como que na minha vida eu consigo aceitar, primeiro, que eu sou um ser que preciso de descanso, preciso de pausa. Segundo, que faz muito bem para mim trabalhar com contentamento, contemplação, que faz muito bem eu praticar e nutrir algo que a ciência hoje chama de tom, né? Teoria da mente, que vem assim, em outras palavras, a própria empatia. E o quanto isso está linkado à gratidão, e quanto gratidão está ligado a eu estar acordado e ver pequenos milagres acontecendo o tempo inteiro. É como se precisasse só de um pequeno empurrão. Aí desse pequeno empurrão eu começo a vivenciar estar atento para pequenas
pequenos e pequenos, do tipo, nossa, eu tenho uma xícara com um chá e esse chá é muito gostoso e quando eu tomo o primeiro gole ele é quentinho, ele me aquece e algo em mim diz, e tá presente, não tomar um chá quente, que talvez é um chá verde, você tá tomando às 22 horas e vai te deixar acordado, completamente em desatenção do que você tá consumindo, que na verdade não vai te nutrir, vai te atrapalhar. Outra coisa é realmente uma gratidão por um pequeno chá, por poder estar aqui com vocês, de ter feito uma viagem tranquila, de poder estar em comunhão com o projeto do Ronaldo, são pequenas gratidões, em pequenos milagres que vão se desdobrando. E quando isso acontece, o meu organismo ele vai se comportar de maneira diferente de um organismo que está sempre não contente, sempre buscando algo lá na frente, sempre vivendo muito na questão do futuro, né? Planejamento, acertei ou não acertei, vou me punir, e daí vem crenças e pensamentos automáticos, eu não saio dessa roda que algumas culturas chamam de roda do samsara, né? Em que momentos eu consigo sair um pouquinho dessa roda e dizer, não, peraí, tem algo aqui, e essa roda me puxa, porque é muito forte esse alimento que a gente tem social, né? Da culpa, e aí vira essa crença interna, porque a gente vai recebendo isso de família, desde pequenos, né? Tantas outras coisas. Aqui a gente está falando simplesmente pelo, não, você vai descansar agora, mas não é segunda-feira, né? Ou então você, na sua cultura, ainda faz siesta? Poxa, mas você pode fechar o seu restaurante, né? Meio-dia, como acontece em alguns lugares do Brasil, e a gente vai lá e tira foto e acha graça, porque nós estamos em capitais que Deus o livre um restaurante fechar meio-dia, né? Ele abre, só que ele abre em outro momento. Ali é importante com que os donos e os funcionários estejam em descanso naquilo que culturalmente tem sentido para eles. Mas me parece que conforme a gente vai entrando em espaços, às vezes, de maior coletividade, de maior massificação, né? Todo esse nosso invólucro mais de pensamento social e como eu me comporto, parece que vai ficando mais engessado mesmo. Eu posso ter um discurso de que é importante a pausa, de que é importante o descanso, e quando vejo, eu não consigo estruturar isso na minha própria vida, né? Porque uma coisa é não estruturar e estar consciente de que não está estruturando. Eu vejo isso como algo muito bacana. Outra coisa é não estruturar e passar batido e não conseguir ter a consciência de que aquilo não está sendo posto em prática na sua vida. Às vezes alguns médicos fazem isso, né? Tem um discurso de saúde, trabalham pela saúde, mas existem ainda esses plantões de 72 horas, às vezes ou até mais, em que nenhum espaço da ciência vai dizer que você tem melhora no aprendizado, que esse estresse é bom, que você não vai errar, por exemplo, uma cirurgia, ou quem está fazendo, por exemplo, um doutorado, ficar 48 horas de pé, vai ter que revisar tudo de novo depois quando ele parar para olhar, porque vai ter erro de português, de gramática, as ideias não vão fazer sentido de um capítulo para o outro, talvez. Então, mas a gente parece que quando a gente exige isso da gente ao ponto de adoecermos, isso é legal. Eu venho de uma cultura super machista e isso é muito claro. O Roberto vê isso, eu vejo isso, estando com meus familiares, o lugar que a mulher tá, o lugar que o homem tá. Existem reuniões de família que eu faço uma pergunta e ninguém me responde. As pessoas olham para o Roberto para responder. Né? Então, para me sentir bem num lugar, num almoço, eu tenho que dizer, olha, deixa que eu pago o galeto, todo mundo fica em silêncio, eu tenho que dizer, mesmo se eu der o meu cartão, tô brincando, é o Roberto que vai pagar, aí é aceito, sabe? Então, eu tô falando só de uma questão machista. Agora, uma questão que permeia o ambiente de todos nós é essa questão de que a gente não consegue se sentir merecedores de estarmos cuidando de nós mesmos, de fechar a porta e dizer agora eu vou ficar quieto por uma hora, ou durante amanhã é toda minha, ou então cada vez que você me ver quieto, não tem nada acontecendo. Eu só estou em mal, eu só estou prestando atenção naquilo que eu estou fazendo, né? Eu gostaria de falar alguma coisa? Bom, então eu introduzo um pouquinho desse pensamento da medicina mente e corpo, que ela realmente quer dizer que os nossos pensamentos irão afetar as nossas emoções e as nossas emoções vão mudar com a nossa biologia, a nossa fisiologia, na verdade, né? Então, a medicina mente e corpo, ela tenta fazer com que a gente consiga reverter esse processo para quem já está numa vida que tem uma maior carga de estresse crônico, até chegar ao ponto dela ser uma medicina preventiva, assim. E é nesse ponto que eu queria convidar vocês para a gente realmente mergulhar
nessas próximas horas aqui? Como que ela pode ser preventiva? Para mim vem muito colado com o discurso de como que eu coloco isso no meu dia a dia, não ser preventiva no sentido de eu vou zerar minha conta no banco. Eu acho que a gente nunca zera, se a gente está sempre em transformação por conta dos nossos relacionamentos e do ambiente que a gente vive, não faz parte, né? A gente não tem controle sobre isso. A gente pode hoje dizer assim, acabei tudo que tá na minha agenda, tá tudo bonito, não tem nada para segunda. 7h30 da manhã vai ter 3 mensagens no seu WhatsApp e você já tem a manhã inteira com coisas para fazer. E se você ficar ignorando, tem uma parte em você que vai ficar dizendo assim, ó, tem que resolver aquilo, tem que resolver aquilo, tem que resolver aquilo. Quando você vê, então, segunda-feira, sua agenda já tem coisa para a semana inteira. Coisas que vêm de fora e faz parte, essa é a vida, né? O professor Iyengar costuma dizer que é muito fácil você pegar e ir para os Himalaias meditar, né? Difícil foi ele que teve um monte de filho, um monte de treta, um monte de confusão, deu aula a vida inteira. Cada aula dele tinha 300 pessoas. Então, isso é realmente você estar em um ambiente, um lugar que você se abre para ser afetado. A gente fala bastante nisso, né? Afetado por alegrias, afetado por tristezas. Vamos pensar afetado por desafios, afetado por momentos extremamente difíceis, mas é o estar realmente conectado de que eu estou passando por aquilo. Aquilo é algo que está passando por mim. E que, como o próprio Hanselier fala, que é o grande pesquisador do estresse no Ocidente, né? Ele mesmo fala, o estresse sempre vai acontecer no nosso organismo. A gente sempre vai estar em contato com situações que vão criar gatilhos de leves, às vezes inesperados, pega a gente de surpresa, quem nunca viveu isso, aquilo bate, o teu coração começa a bater mais forte, aquilo te incomoda, se bate numa criança pior ainda, e alguns mais leves que você já tá um pouquinho mais ligado, já sente vindo lá longe, já vai dando uma organizada, e quando passa, passou era uma brisa, né? Mas ele fala que o importante é realmente por conta da nossa biologia e de como é a nossa mente ainda e como é o nosso sistema de luta, fuga ou congelamento, é a gente aprender cada vez mais como lidar com esses eventos, né? Então, assim, pode ser que uma vez venha um que me atropele. Bota lá no caderninho do arquivo lá dentro. Esse veio assim, como que eu estava? Pode ter certeza que você estava anuviado. Completamente fora do chão, pensando num monte de coisa, resolvendo um monte de coisa, querendo controlar, o pita milhão, porque se tivesse muito fazendo ali o teu ritualzinho, né? Eu gosto muito de falar que a nossa vida, essa vida em restauração, essa vida em pausa, a gente pode nomear, renomear de os meus pequenos rituais, ou os meus rituais mágicos. Quais são os teus rituais mágicos, sabe? Leva fé para esses rituais, nutre eles num caderninho. Olha, hoje eu fiz isso para mim, o como isso é importante. Hoje eu realizei isso aqui por bem do meu vizinho, ou por bem alguém. Eu liguei para alguém que eu sei que está precisando e conversei. O quanto isso me nutriu, né? O como esses pequenos milagres que eu falo, pequenos comportamentos, vão influenciar a gente de forma positiva. E aí, claro, a gente vai pensar que a terapia cognitivo-comportamental vai falar em recarregar baterias. Isso é muito bacana também. Pensar em como eu vou recarregar, ter as minhas baterias recarregadas. Eu tenho lá as minhas pequenas pílulas, né? Mas que elas tenham, assim, como é que eu vou dizer para vocês? Esse perfil de que seja sempre suave e leve. Não adianta pensar assim, ó. Ah, é tomar vinho de noite. Vai mudar o teu comportamento durante o sono e vai te trazer uma culpa no outro dia. Mas se isso te faz completamente bem, por exemplo, eu tô falando exatamente isso porque eu fiz noite passada, isso a gente quase não dormiu, eu sinto o que é, não a ressaca, mas a privação de sono hoje. A dor de cabeça da privação de sono, porque as ondas do meu sono mudaram completamente por conta do álcool, né? Então, o quanto eu posso colocar na minha rotina pequenos... Me ajuda, Roberto. Pequenos fatores, talvez, dentro desse meu ritual, né? O nosso ritual aqui tem ritual assim, por exemplo, a gente acorda, tem todo um ritualzinho meio que da Ayurveda, né? Escova o dente, limpa a língua, aí vai buscar o limãozinho com mel, aí sobe. O Roberto tem o ritual dele no andar de baixo da casa. O andar de cima eu tenho o meu ritual. O andar da Jolie é o ritual de todo adolescente dos 15 anos. É quase sempre o mesmo. Enquanto der para dormir até meio-dia, tá tudo bem. Eu tenho o meu ritual aqui em cima. Tenho o meu ritual de dobrar minhas roupas, o ritual de cuidar da nossa cama, o ritual dos cheiros, o ritual dos asanas de manhã, o ritual de cumprir algumas tarefas, assim, por exemplo, de cursos. Tem cursos que a gente faz porque tem que fazer.
aulas que a gente tem que rever, que tu diz, meu Deus, eu não aguento mais, tem que rever. Tem coisas que você não quer que não acabe nunca mais. Então, para essa parte da manhã, eu deixo os encontros que eu sei que vão me gerar afetos de alegria. E a maioria deles termina em Shavasana, sabe? Então, assim, vou lá pro meu caderninho de anotação. Lá para mais ou menos 11 horas, é o momento que eu venho para daí, minha pós-graduação, que daí às vezes já enrola e já vai na almoço, senta todo mundo. Então, nós temos pequenos rituais. O ritual do café depois do almoço, com um pedacinho de chocolate orgânico. Tem o dia da semana que é o ritual de comprar legumes orgânicos. Eu já saí do campo de pensar que vai fazer uma meditação sentada desde o primeiro fator, o primeiro tipo de atividade que eu vou colocar dentro desse meu pequeno ritual. Então, eu tô falando do ritual da Mila, coisas que vão fazer com que meio-dia, 11 horas eu desça, né, mesmo que eu vá trabalhar a tarde inteira depois das minhas questões da escola, essa primeira parte da manhã é minha e não é fácil fazer isso. Eu tenho pedidos de WhatsApp, de reunião, desde 7, 6 e meia da manhã. Se deixar, eu já acordo trabalhando porque eu gosto. Mas eu tive que colocar isso porque o meu organismo estava pedindo isso, com urgência. A gente precisa ter uma noite assim, a gente precisa ter uma manhã assim. A minha boa manhã de café entrando para pita, a gente precisa que seja assim. À tarde que é vata e você acelera, né? E depois no final de dia de novo, começa a desacelerar. Eu tive que entrar nisso, porque eu comecei a entrar num adoecimento de novo. Então, os meus pequenos rituais são os meus, não são rituais que eu peguei de um livro ou que eu copiei e tal, e estou tentando fazer assim e não consigo e não dá certo. Não, eu fui tentando criar uma engrenagem daquilo que me afeta de uma forma muito boa. Então, quais são os pequenos fatores que vão te trazer com certeza algo de positivo na tua manhã? Ou às vezes você vai dizer para mim que o final do dia é mais difícil para você. Você tem mais, por exemplo, eu acordar e fazer alguma coisa de manhã. Eu tive que mudar isso na minha vida, pela minha saúde. Alguns é desacelerar no fim do dia. Eu não, 7 da noite se deixar, eu já estou totalmente desacelerada. Esses são os meus horários de café. Eu tô com os elementos café no meu organismo. Então, o meu desafio é exatamente organizar aí, mas talvez o grande desafio para a maioria de nós seja realmente entender que no final do dia a gente precisa desacelerar. E por mais às vezes que a gente adore e ame um café no fim do dia, ou então eu vou para a academia às 6 fazer uma segunda parte do meu treinamento, que é um treinamento com movimentos muito lentos, sabe? Mas se eu for para a academia para realmente querer ir para a esteira, eu sei que isso vai descoordenar e vai desajustar um monte de coisa em mim, Mila. Né? Então, eu acho que a criação do ritual também é muito importante. E quando a gente começa a criar o ritual, eu entro numa outra parte que eu queria falar para vocês. Já tem aí observação, suporte e compaixão, que são os pilares do trabalho da Judith Laster. Já tem aí nesse discurso, já tem esse auto-suporte na minha conduta, né? Esse suporte para eu mesmo estou me dando suporte, eu mesmo estou me dando atenção, então as setas começam a girar para dentro, né? Em vez de é culpa disso, é culpa daquilo, porque o tempo faltou, porque eu trabalho, porque minha família, porque não sei o que, não. As setas começam a vir para dentro. É o meu comprometimento, é a minha responsabilidade com a minha história, da forma que faz sentido para mim, da forma que me ajuste, da forma que eu consigo ver que nesse efeito dominó, que fica mais claro para mim ver os pequenos milagres. Chidahu fala, o tempo inteiro existem centenas de milhares de milagres acontecendo em volta da gente. Por que a gente não consegue ver, né? E aí vai o Vedanta falar em véu de Maia. Medita, né? Estuda, mantra para você conseguir limpar um pouquinho a lente do seu óculos e conseguir enxergar o que está não só tão na tua frente como dentro de você mesmo. Eu não sei se vocês já tiveram, alguns de vocês, espero que não, a experiência de estar perto de alguém que está lutando muito pela vida. É um choque isso de realidade, porque você começa a dizer, meu Deus, e eu reclamando disso, e eu reclamando disso, 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 e eu sofrendo e adoecendo por causa disso, 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 que eu não lembro nem o que é agora. E aí uma pessoa ou pessoas num hospital realmente lutando por cada respiração. Lhes falta ar, lhes falta sopro de vida, lhes falta esse que a gente está tendo que reaprender de novo a como respirar. Olha que louco, né? Então, o professor Benson, ele cria uma história, uma teoria que ele fala de banquinho de 3 pernas, né? Então, lembra, ele é um médico, né? Aqui talvez a gente tenha outros profissionais envolvidos, mas a gente pode adaptar essa história dele de forma bem tranquila. Então, ele diz que um desses banquinhos é
a medicina, tá? E como a medicina diagnostica e toda a tecnologia diagnóstica. O segundo seria um prognóstico, ou se você precisa de drogas ou de uma cirurgia, tá? E o terceiro é você que organiza. Então é muito legal porque ele tem esse discurso. O terceiro é você que daí precisa parar e olhar para sua história. Não dá para ficar dependendo de drogas, dependendo sempre do médico para dizer o que você tem que fazer. Tem um momento que quando ele diz você tem que mudar a sua vida e fazer atividade se alimentar diferente, é mudar a sua rotina para sempre e fazer atividades. Não é por um tempo, não é, então agora, já que eu fiz uma cirurgia, eu vou comer toucinho, eu vou fazer isso, eu vou andar com um saco do lado, aquele saco, e comer toucinho, e todo mundo achava isso bacana. Eu não sei, eu sou meio aneura. A minha mãe tá doente, eu fico tirando as coisas da mão dela. Mãe, às vezes dá, às vezes não dá, mas eu quero, mas não dá, porque ontem tu quis e tu ganhou, antes de ontem tu quis e tu ganhou, e ontem também tu quis e tu ganhou. Então, tá virando mesmo meio que mecanismo de recompensa para outra coisa que você não quer olhar. Hoje não, hoje é tudo de bom que tem dentro do que você pode, que vai te fazer bem e que vai te fazer feliz, né? Então, é muito bacana pensar como o ritual e como eu crio esse ritual e como o organismo envolve ele na minha vida, quando eu convido ele a vir fazer parte, não só no momento que eu preciso me recuperar de um adoecimento, diminuir o estresse na minha vida, mas que fique para sempre. É algo que está ali na portinha esperando para entrar. Eu estou sempre dizendo agora não dá, ups, não estou conseguindo virar a chave, a porta não está abrindo. Sempre tem um motivo. E já já o professor Roberto vai conversar um pouquinho com a gente que motivo é esse. O que de tão importante a gente tem sempre para fazer que não deixar com que esses afetos de alegria, esses afetos de potência, esses afetos que vão nos abastecer estejam presentes com a gente, não só a terça e quinta, 18, 15, mas o tempo todo, todos os dias. Sabe? Até o jeito que a gente arruma a nossa cama e o cheirinho que a gente põe na nossa fronha muda completamente a maneira que a gente vai deitar para dormir. Quando tu deita para dormir e sente que você tá com o seu pijaminha, ele pode ter custado R$ 9,90, ele pode ter custado 200, não é isso que a gente está falando? E você botou um cheirinho no seu travesseiro, algo dentro de você diz, que gostoso, e outro algo dentro de você diz, fui eu que fiz para mim mesmo. Então, esses são os pequenos agrados, né? Então, a gente vai conversar vai continuar conversando sobre isso, na verdade, e na segunda parte da aula eu vou falar com vocês sobre, vamos praticar juntos alguns deles, que eu tenho, inclusive, levado para o ambiente de saúde mental, que é um lugar que as pessoas não têm nem grana para pegar um ônibus, então funciona para todo mundo, em qualquer lugar que você estiver.